Bom, vamos lá. Esse vídeo ele foi gravado em janeiro. Foi durante um dos acompanhamentos ao vivo que eu faço com a turma do meu treinamento. Então eu não tenho uma sala aberta. Todo mundo que estava lá estava me vendo operar. Ninguém estava operando junto. Essa era uma condição. Tá? Então não é uma sala de call. Não é nem uma sala, na verdade. É parte do meu treinamento. Tá bom? E, então somente eu operando. E vamos lá. Deixa eu explicar um pouco o que eu quero passar com esse vídeo e o que aconteceu ali na hora. A ideia desse vídeo é você ter na cabeça o seguinte, que você faz uma análise e você nunca tem certeza o que vai dar essa análise. Você tem uma probabilidade, nesse caso era até uma probabilidade baixa, eu já vou explicar por quê, mas aceitável, era baixa, mas aceitável. E como você nunca tem certeza do que vai acontecer, nem eu, nem você, nem nenhum trader de banco, você tem sempre que ter um stop para as vezes em que a probabilidade do cara do outro lado, ou a probabilidade de ir contra você, se concretizar. Então você sempre tem que ter um stop. Você pode fazer análises maravilhosas, tenha em mente que várias vezes vai dar errado. Nesse caso, o que eu vi? Se você olhar a tela inteira, estava abaixo numa lateralidade. Se você não quiser olhar isso, você pode olhar desde a última barra do dia anterior, ou desde a primeira barra do dia, lá em cima, a barra mais alta ali. Isso aí seria uma reversão majoritária de tendência com um fundo mais baixo, alguns chamam de W, é um fundo duplo, mas é um tipo especial de fundo duplo que é a reversão majoritária de tendência. Quem estuda já o método sabe do que eu estou falando. Podia ser uma wedge também. Então, se você der uma olhada, desde a barra 28 ali, ou da 26, ou da 31, tanto faz. Isso não é importante de onde começou, mas teve 3 puxadas para baixo. Tá vendo? A 31, depois a 35 e depois a 37. Foram 3 puxadas. Isso também é uma wedge. E também, além de estar baixo na lateralidade da tela inteira, estava baixo na pequena lateralidade ali, desde a barra 18, por ali. Bom, mas o principal que eu vi foi o seguinte. Eu entrei de um jeito que geralmente quem está começando, e eu também, a gente não aconselha que você entre desse jeito, que é um mercado de ordens limitadas. A gente aconselha que você entre quando o mercado está, que nem no dia anterior, aquelas pernas mais robustas ali de baixa e de queda. Ali é um mercado que não é de ordem limitada, ali é um mercado de ordem stop. Aqui, se você entrou aqui, você entrou com ordem limitada. Por quê? Se você olhar todas as barras desde a 16, desde a 18, e acima de uma barra falhava, deixava uma sombra e voltava para dentro. E abaixo de uma barra falhava, deixava uma sombra e voltava para dentro. Então, um monte de doji com sombra grande. Isso é um mercado onde é melhor você comprar abaixo de barras e é melhor você vender acima de barras. É o contrário do mercado de ordem stop, onde você compra acima de barras ou vende abaixo de barras. Bom, então esse era o meu cenário. Eu esperava arriscar X e eu achava que eu tinha ali, nessa reversão majoritária, uns 40% de chance de ganhar, mas que se eu ganhasse, conseguiria ganhar 2x, 3x, ou seja, ganhar 2 vezes, 3 vezes o que eu arrisquei. E por ser mercado de ordem limitada, eu quis usar um stop mais longo. E eu também quis entrar menor e ir escalando. Agora, o lote padrão que eu estava usando nesse dia era de 24 contratos. Mas eu entrei aí, fui entrando aos poucos, mas primeiro entrei só com 1/3 disso. E fui tentando escalar, tentando comprar mais baixo, mas sem correr um risco financeiro maior do que em qualquer outro trade. Então eu comecei comprando só 1/3 do meu lote padrão, mas usando um stop mais longo, e se caísse mais, por ser mercado de ordem limitada, eu esperava que caindo mais falhasse abaixo, falhasse em suportes, e eu conseguisse ir comprando mais baixo para melhorar o meu preço médio, mas ainda sem correr grandes riscos financeiros. Tá? E aí eu achava o seguinte, que eu tinha 40% de chance de ganhar esse 2/1, 3/1, mas que no caso de perda, eu achava que seria mais provável eu conseguir sair no empate do que eu ser estopado. E não foi o que aconteceu. Tá? Então esse vídeo é para isso, é para mostrar que você faz a análise, mas sempre você pode ou ter feito a análise errada, ou pode ter simplesmente incorrido na probabilidade contrária ao que você estava pensando, tá bom? Então, aproveite aí o vídeo e não tire sarro do meu stop, tá bom? Valeu!
Depois desse teste de agora, com essa wedgezinha, reversão majoritária de tendência também, desde lá de cima, ó. Tendência, spike and channel, 3 puxadas para baixo, tentativa de correção profunda, tentativa de retomada, falhando. Talvez isso aqui me dê um trade de swing e talvez esteja mudando a característica de lateralidade para tendência. E se mudar, pode acontecer que nem aconteceu aqui. A gente começar a ver como regra barras de tendências, independentemente do lado. Mas o fato é que nesse momento eu estou enxergando 2 barras consecutivas de tendência, mesmo sendo uma para baixo e uma para cima. Característica diferente. Antes eu enxergava só barra lateral. Muitas sombras, corpo pequeno. E agora, faltando 1 minuto, eu estou vendo a chance de barras de tendência. Nesse caso, isso muda bastante a situação e talvez eu aumente um pouco o lote para metade, ou talvez até integral. Se eu não tivesse já nessa situação boa aqui, eu acho que eu aumentava para integral. Vamos ver. Vamos ver o que seria um stop. Se eu comprasse aqui 120 pontos. Ó, tá só se acumulando, assim, tá ficando um pouco de overlapping aqui só, né? Mais uma 2BR se formando, e aí o trigger seria aqui em cima, na verdade. Mas essa em si, se fechar na máxima, é uma barra de reversão, só que ainda ainda se sobrepondo às anteriores. Então eu não usaria o stop nela, mas talvez um pouco. Não estou gostando da ideia de comprar full, mas eu gosto da ideia de comprar um pouco mais. Faltando 10 segundos. Também não gosto da ideia de comprar acima dessa barra. Tudo. Compraria mais uma, vai. Mais 2 lotinhos acima da barra, mas eu acho que está muito alto para comprar, por isso que eu comprei pequeno. Aí eu compraria mais 2 se ele der aqui algum tipo de correção. Mas o fato é, reversão majoritária de tendência, agora, bem ou mal com barra de sinal, é que está meio no meio de tudo aqui, então não sei. Isso aqui é um trade que me parece ok para um swing. Aumentei mais um pouco, baseado no seguinte, isso aqui foi uma barra de sinal, toda essa configuração, e deu a barra de sinal, foi um tique acima e deu o pullback. Então, isso aqui é uma espécie de rompimento e correção, setup de rompimento e correção. Eu espero que essa barra atual falhe, deixe uma sombra e volte a subir. Tá? Já estou com a meta batida, não quero arriscar tanto também, mas é que está me parecendo que, assim, tudo depende muito dessa barra atual aí, né? Essa barra atual tem que dar algum tipo de continuidade. Ainda faltam 3 minutos, né? E ela pode me surpreender e vir aqui para baixo, tal, mas eu ainda tenho espaço para escalar com mais 8 lotes. Então ainda ok, pode ser um canal estreito de queda, é verdade. Mas ainda me parece razoável. Então deixa eu ver. Esse espaço para baixo é que atrapalha um pouco, mas então por isso é que eu quero ver agora, né? Eu quero ver o mercado andando nessa barra. Falta ainda 1 minuto e meio. Já está um pouco mais baixo o pullback depois da 38 do que eu gostaria. Então por isso que eu quero ver uma situação melhor agora. Mas ó, que eu tinha falado, uma barra de tendência na 37, outra na 38 e talvez agora na 39 esteja vendo de novo, ou seja, comportamento mudando mesmo do mercado. Agora vamos ver se para cima ou para baixo. Eu já não gostei de ter voltado tanto. Mais uma barra de tendência de baixo. Não foi a continuidade que eu queria, me decepcionei. Então eu pretendo provavelmente ao menos diminuir um pouco uma parte da posição. Aqui ó, uma nova lateralidade se formando, só que com comportamento diferente. Agora eu tenho barras de tendência, só que big down, big up, big down. Se eu olhar isso aqui num minuto, provavelmente eu vou ter pernas de alta e de baixo. Ó. Tá vendo? Então uma lateralidade se formando e eu estou comprado no meio nesse momento. Então a situação está pior do que eu gostaria. Por isso é que eu pretendo então desalavancar um pouco. Eu esperava que depois da 38 eu tivesse continuidade e quem sabe fosse buscar lá em cima. Me decepcionei com a continuidade na 39. Falhas consecutivas, falha abaixo da 35, falha abaixo da
39. Então ainda ok. Por outro lado, no 15 minutos, máximas mais baixas desde que abriu Nova York. Ó. Mínimas mais baixas também. O canal estreito que a gente está enxergando aqui. Repara que nesse momento não tem nenhuma grande vantagem. Nas situações anteriores, eu tinha entrado em situações em que tinha, por exemplo, um gap que devia ser preenchido. Nesse aqui, o que eu tenho talvez de alguma vantagem é o fato de que elas estão se sobrepondo, tá vendo? Então elas estão se sobrepondo bastante e tem sido barras grandes. Então, ainda me parece que ainda tenho boas razões para acreditar que pelo menos no empate eu conseguiria sair. Tá? E talvez até com, né, esteja bem comprado para um grande swing. Então, preciso esperar um pouco. Mas se começar a ficar muito com comportamento assim de barra pequena, ó, essa foi a menor barra acho que do dia. Máxima com a mínima teve só 60 pontos. É uma barra de sinal? Até uma inside bar, baixa na lateralidade, mais sombra em cima e comportamento lateral. Ó. Barra de baixa, barra de alta, barra de baixa, doji. Ó, indo testar a mínima de ontem. Aqui eu comprei mais 4. Comprei os 8 lotes agora. Então meu médio ficou aqui agora. Tá? Tô apostando o quê? Que vindo abaixo da mínima de ontem vai falhar. Então vamos ver o que eu faço aqui agora para consertar essa posição. Em primeiro lugar eu vou colocar o stop. Espero que por causa do médio ruim, o meu stop está relativamente próximo. Não vou arriscar mais nessa operação do que em qualquer outra. Então essencialmente eu estou levando um rompimento na cabeça aqui, mas com o meu stop ali, pelo menos, se acontecer de eu ser estopado, está dentro do meu gerenciamento de risco. Então está sendo um evento fora da curva, tá vendo? O mercado dava algum tipo de comportamento e me estopou. Um tipo de comportamento e agora está com outro. Então, alguma coisa nova está acontecendo, que eu não sei o que é para isso que serve o stop.